5 moças. 5 moças que aqui estão. Ana, Isadora, Juliana, Bruna e Rosirene. Ela é a mais velha, 29. Ana de chapéu tem 26. Logo abaixo de Ana está Isadora de 15, no centro Juliana 22 e de blusa azul Bruna 27 e embaixo Rosirene 29. E elas foram assassinadas e assassinadas da mesma maneira. Ao todo a polícia calcula que o mesmo homem matou 30 mulheres no mesmo lugar. E ele anda numa moto e ninguém o vê. Quando o vê à distância, bem à distância. Escuta-se o barulho da moto, logo depois o barulho dos tiros. E não pense você que são muitos tiros. Para a polícia é um mistério, porque ele meticulosamente olha para ver se câmeras de segurança não estão pegando o momento em que ele age. E ali fica, na verdade, um corpo de mulher e mais nada. A arma ninguém consegue identificar. A perícia luta para tentar encontrar uma ponta que se una à outra de um homem que age assim. Não. Quando esta moto arranca, alguém vai morrer. É uma caçada, rua a rua, esquina a esquina, ponto de ônibus a ponto de ônibus. Mas como prever ou melhor adivinhar que aquele homem que controla a moto é um assassino em série? A presa é sempre uma mulher. Isso mesmo. O homem da moto tem uma ideia fixa: matar mulheres. A polícia coloca na conta dele o inacreditável número de 30 mulheres assassinadas. Isso mesmo. 30 vítimas indefesas, pegas de surpresa, sem uma única oportunidade ou possibilidade de fugir. Só há uma única testemunha dos crimes dele: a moto, sempre presente em todas as cenas dos assassinatos. Ana Maria, de 26 anos, assessora parlamentar, quando se dá conta de que o perigo está à sua frente, já é. A caçada é meticulosa e implacável. Depois que ele ataca, não restam testemunhas. O matador da moto é tão detalhista que se preocupa antes de atacar em verificar se há câmeras de segurança que possam revelar o seu rosto. E é essa trama, entre cuidados e mortes, que deixa a polícia dar voltas sem uma única pista do assassino. O homem ataca sempre do mesmo jeito e em bairros de classe média alta. Nesse dia, Juliana vai ver o rosto do matador, mas morrerá antes mesmo do socorro chegar. Juliana tem 22 anos. Ela se prepara para sair. Vai encontrar com o namorado num restaurante. Juliana entra no carro e, do nada, aparece o matador da moto. Vai! 2 tiros são disparados. Juliana cai e o misterioso assassino vai embora. Ele jamais rouba qualquer coisa das mulheres. Juliana, diz a polícia, é a vítima de número 30 na lista do maníaco da moto.
E aí vem a surpresa. A polícia vai e investiga. A polícia começa a investigar o maníaco da moto e começa a desconfiar. Olha que loucura. Que pode ser mais de um agindo da mesma maneira. Não sabe mesmo. E aí, a polícia reconhece que não tem nesse momento pistas, porque é um caso extremamente difícil. E pode até admitir que esse que age sozinho estaria agindo com outro. Os dois agindo da mesma maneira. Da mesma maneira, porque o crime é praticado com todas as características. As características que mataram Ana, de 26, Isadora, de 15, depois Juliana, de 22, em seguida a Lídia Azul Bruna, 27 anos de idade, Rosirene, 29, as características do crime, corta para mim, meu filho, as características do crime são idênticas. Imagina o número de mulheres na mesma região assassinadas, o número chega a 30 mulheres, do caso que começa a ser chamado de um maníaco da moto. Põe no Cidade. De cuidados e mortes que deixa a polícia dar voltas sem uma única pista do assassino. Vocês erraram o áudio. Eles erraram o áudio. Errou o áudio, botaram o áudio errado. Colocaram o áudio da nossa simulação, porque apertaram o botão errado. Mas isso não há problema. Nós vamos ver agora a reportagem. Põe no Cidade. Em Goiânia não se fala em outra coisa. A existência de um assassino em série que sai às ruas em busca de vítimas. O medo tem uma explicação. Desde janeiro, 30 mulheres foram assassinadas em crimes cercados por mistério. A assessora parlamentar Ana Maria Duarte faz parte da estatística. Em março deste ano, a jovem de 26 anos morreu depois de uma suposta tentativa de assalto. Mas o caso passou a ser encarado pela polícia como homicídio, já que o criminoso fugiu sem levar o celular da vítima. O crime aconteceu aqui nesta lanchonete que fica bem perto da casa de Ana Maria. Era noite quando a jovem decidiu vir aqui para comer alguma coisa. Ela estava acompanhada de uma amiga e do noivo. A Ana estava sentada aqui nesta cadeira. O assassino chegou, anunciou o assalto e pediu o celular da vítima. A Ana abaixou a cabeça e disse que não tinha trazido o celular. O criminoso, então, puxou o gatilho. Segundo o noivo de Ana Maria, a arma falhou. O assassino puxou o gatilho pela segunda vez e a arma falhou novamente. Numa terceira tentativa, o revólver disparou e o tiro atingiu em cheio o coração de Ana Maria. A assessora parlamentar se casaria este ano e tinha o sonho de formar uma família. Ela já estaria hoje programando o casamento dela, porque ela ia ficar noiva 20 dias depois do dia que ela foi assassinada, e ela tinha vontade de ter filhos. Ana Maria também queria ser juíza, seguir os mesmos caminhos do pai, que já foi delegado e promotor no interior de Goiás. Nós temos situações muito complexas, ao ponto de, às vezes, se ter a dúvida realmente da linha de investigação, se realmente a vítima, Ana Maria, no exemplo citado, foi vítima de roubo seguido de morte, de latrocínio, ou se foi vítima de uma execução, seja ela por alguma atuação dela, pessoal, ou em razão do pai, que foi delegado, era um promotor de justiça e se aposentou. Isadora Cândida, 15 anos de idade e uma vida interrompida por um assassino cruel. A adolescente caminhava na rua com o namorado quando foi surpreendida pelo criminoso. O homem pediu o celular. Muito nervosa, a vítima deixou o aparelho cair no chão e acabou levando um tiro nas costas. O namorado da adolescente reconheceu o retrato falado do assassino como sendo o mesmo que matou Ana Maria.
Eu não vi, mas o namorado dela reconheceu o retrato falado e disse que é o mesmo daquele que está saindo na televisão, na mídia, o retrato falado. Ele está muito abalado, né? Igual ele viu a menina cair nos braços dele lá, ele está aqui, traumatizado. As semelhanças entre os crimes são muitas. Carla Barbosa Araújo, também com 15 anos, estava em uma praça com a irmã quando o criminoso chegou. Da mesma forma, ele anunciou o assalto e atirou em seguida. Boa parte dos crimes aconteceu em praças como esta, pouco frequentadas e com pouca iluminação. O assassino parece conhecer muito bem os lugares onde vai agir, como, por exemplo, que não existem câmeras por perto que podem ajudar a polícia a identificá-lo. Na maioria das vezes, ele chega em uma moto, usando capacete, anuncia o assalto e já atira. E um detalhe chama a atenção dos investigadores. O criminoso vai embora sem levar nenhum pertence das vítimas. Tâmara Conceição, de 17 anos, também foi assassinada em uma praça. Ela ia com o marido para a igreja que fica perto do local do crime. Nesse momento, o assassino parou a moto e disparou contra a adolescente. Tâmara, que estava grávida de 5 meses, morreu na hora com um tiro no peito. Em choque, o marido lembra que foi tudo muito rápido, mas o criminoso teria ligado a moto e saído tranquilamente depois de atirar. Nunca vi esse cara na minha vida, então eu quero é que pegue, eu quero é justiça. A polícia admite dificuldade para investigar os crimes, com a Delegacia de Homicídios abarrotada de inquéritos. Claro que a nossa estrutura de material humano, ela fica muito aquém daquilo que nós precisamos. A demanda hoje é crescente de violência, não só na Delegacia de Homicídios. Apesar de se preocupar em não ser identificado, o criminoso age em lugares públicos. Foi o caso de Bruna Gleiciele, de 27 anos. A jovem estava em um ponto de ônibus em um bairro nobre de Goiânia quando um motoqueiro parou e anunciou o assalto. Ela não reagiu e, mesmo assim, quando ia pegar o celular, foi atingida a queima-roupa. O ônibus parou, o motorista ficou olhando aquela cena também. Aí eu percebi que tinha uma poça de sangue junto com ela e eu percebi que ela estava baleada. Falei com o motorista, gritei para chamar a polícia, chamar a ambulância, que ela tinha levado um tiro. Não foi diferente com 2 irmãs vítimas de um crime ainda sem solução. Rocilda e Rosirene iam para uma festa quando um motoqueiro pediu a chave do carro. Ele veio na avenida e estacionou do lado dela. E quando nós vimos a moto, ela falou, olha, tem um motoqueiro. Eu falei, ele vai só estacionar. Aí quando ele desceu, mandou descer e pediu a chave do carro. Como nós já estávamos descendo, ela já tinha tirado a chave do contato e não sabia onde era que a chave estava. Ai, foi muito rápido. Rosirene entregou, mas levou um tiro no peito e morreu na hora. Rocilda também foi atingida, mas o tiro passou de raspão. Tirou a vida da minha irmã, ele tirou mais de alguém. A polícia procura imagens que possam ajudar na investigação. É uma avenida bastante movimentada, então com certeza existem algumas câmeras e os policiais estão tentando localizá-las. Mas testemunhas já adiantaram que o homem usava capacete, o que torna a identificação quase impossível. Eu peço que toque no coração de cada uma dessa justiça, que vai atrás, que lute, que batalhe, que eu não posso fazer mais nada, mas eles podem, eles têm o poder. A última vítima foi Juliana Neúbia. A jovem tinha acabado de completar 22 anos e voltava do restaurante com um namorado. Uma cena que ele acredita que nunca mais vai esquecer. Nosso namoro era muito recente, mas estava uma coisa muito intensa. A gente fica com medo. Pessoas igual esse rapaz que cometeu isso podem estar soltos na rua, a gente não sabe se é só uma, se são várias. Juliana estava sentada no banco do passageiro, já se despedindo do namorado para descer do carro quando o assassino chegou. O criminoso não anunciou o assalto, mas atirou 2 vezes contra a vítima. Um tiro atingiu o pescoço e o outro a cabeça de Juliana. E mesmo com tanta coincidência entre as mortes e o modo de agir do criminoso, o delegado descarta a possibilidade de que se trata apenas de um único assassino. Existe um serial killer em Goiânia? A Polícia Civil do Estado de Goiás tem que ser muito responsável em repassar informações e o faria se caso existisse, se tivessem provas nos autos de investigações sobre isso. Nós, no início, nos preocupamos principalmente em relação a esse boato. Mas o delegado completa dizendo que pode sim existir um maníaco
que esteja se aproveitando dos crimes para agir. Temos a situação de pessoas se incorporarem a essa pessoa, se aproveitarem do momento e cometerem crime e terem o foco desviado justamente porque recairia essa atuação delituosa para uma pessoa que seria um maníaco e não realmente aquela que teve a intenção e cometeu a atrocidade de tirar a vida de outrem. E aí há uma questão. E a questão é a seguinte: o maníaco sendo copiado ou sendo ele mesmo? A forma dele agir, a gente mostrou ali na simulação, mas há coisas que podem ter passado em branco. A forma dele agir é sempre num lugar onde não há muita testemunha, num lugar onde ele possa ter um controle das câmeras de segurança, controle não de lá mexer, mas enfim, mas que evite aparecer detalhes, características da moto e também, evidentemente, a placa. Mas a placa das motos. O delegado diz, podem ser outros, né, aproveitando que tem um matando, são 7 mortes reconhecidas do mesmo matador pelas mesmas características. Mas as outras mortes não fogem de uma atuação assim. Quando esta moto arranca, alguém vai morrer. É uma caçada, rua a rua, esquina a esquina, ponto de ônibus a ponto de ônibus. E é com esse cuidado que ele vai, repara, que aquele homem que controla a moto é um assassino em série. A presa é sempre uma mulher. No arredor, sem testemunha. A moto tem uma ideia fixa: matar mulheres. A polícia coloca na conta dele o inacreditável número de 30 mulheres assassinadas. Isso mesmo, 30 vítimas indefesas, pegas de surpresa, sem uma única oportunidade ou possibilidade de fugir. Olha a placa, só há uma única testemunha dos crimes dele. A moto sempre presente em todas as cenas dos assassinatos. E com a placa sempre trocada. Ana Maria, de 26 anos, assessora parlamentar, quando se dá conta de que o perigo está à sua frente, já é. A caçada é meticulosa e implacável. Depois que ele ataca, não restam testemunhas. O matador da moto é tão detalhista que se preocupa antes de atacar em verificar se há câmeras de segurança que possam revelar o seu rosto. E é essa trama, entre cuidados e mortes, que deixa a polícia dar voltas sem uma única pista do assassino. O homem ataca sempre do mesmo jeito e em bairros de classe média alta. Vai. Nesse dia, Juliana vai ver o rosto do matador, mas morrerá antes mesmo do socorro chegar. Juliana tem 22 anos. Ela se prepara para sair. Vai encontrar com o namorado num restaurante. Juliana entra no carro e, do nada, aparece o matador da moto. Vai! 2 tiros são disparados. Juliana cai e o misterioso assassino vai embora. Ele jamais rouba qualquer coisa das mulheres. Juliana, diz a polícia, é a vítima de número 30 na lista do maníaco da moto. Juliana Neúbia, de 22 anos, foi assassinada quando saía para jantar com o namorado. Um homem em uma moto parou ao lado do carro e atirou 2 vezes contra a jovem, que morreu na hora.
um crime misterioso que aumenta as estatísticas de mulheres assassinadas em Goiânia. Alguns casos chamam a atenção. Ana Maria Duarte, Bruna Gleiciele, Isadora Cândida, Rosirene Gualberto e agora Juliana Neúbia. Todas foram assassinadas este ano em histórias que guardam muitas semelhanças. Todas as vítimas são jovens com idades entre 15 e 29 anos e foram assassinadas em Goiânia. A morte acontece durante uma suposta tentativa de assalto e em todos os casos o assassino está numa moto. Outro ponto em comum é que até agora nenhum crime foi esclarecido. A Polícia Civil não descarta que os assassinatos estejam relacionados. A polícia trabalha também com essa situação, mas longe ainda da gente confirmar aqui alguma situação desse perfil. A existência ou não existência de um serial killer, vamos assim dizer, em nossa capital. Várias versões circulam nas redes sociais, mas nenhuma foi confirmada. De concreto apenas que mulheres foram assassinadas misteriosamente e ninguém foi preso pelos crimes. Nosso amor era muito recente, mas tava uma coisa muito intensa. A gente fica com medo. Pessoas igual esse rapaz que cometeu isso podem estar soltos na rua, a gente não sabe se é só uma, se são várias. Eu vou direto agora ao vivo com a nossa Silvier, porque a nossa Silvier tem mais informações sobre o encaminhamento da investigação que cada vez mais se aproxima de um mesmo homem matando mulheres. Diga lá, Silvier, boa noite. Olá, Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha nesse momento. Eu conversei bastante, viu, Marcelo, com o delegado titular da Delegacia de Homicídios hoje, durante toda a manhã. Ele me explicou o seguinte, que das 30 mulheres que foram assassinadas em Goiânia, de janeiro até hoje, 7 têm aí, né, aparência, muita semelhança no modo de agir do criminoso. Só que ele descartou que o restante possa ter alguma relação entre si. O delegado me revelou ainda que podem sim 2 ou 3 homicídios estar relacionados ao mesmo assassino. Agora, existem 2 mandados de prisão em aberto. O delegado preferiu não revelar os nomes desses supostos suspeitos para não atrapalhar as investigações. E de toda forma, a todo lugar que você vai aqui em Goiânia, Marcelo, as mulheres estão apavoradas. A Polícia Civil pede calma nessa hora, acredita que vai sim conseguir elucidar todos os crimes, só pede um pouco mais de tempo por causa da falta de estrutura da Polícia Civil hoje aqui em Goiás. Ok, Silvier, obrigado, meu amor. E qualquer novidade, você me chame mais do que isso. Parabéns, porque a Ih, olha lá, que beleza, hein? Parabéns, porque a reportagem estava um show. Eu só fui ver que era a sua no ar, porque ninguém me avisou. Ninguém me disse, Silvier foi fazer a reportagem. Cara, não me avisa. É cada defunto aqui. Mas tá bom, beijo. Obrigada, Marcelo. A gente trabalhou com muita força nesse caso. Eu mesmo acompanhei algum dos enterros, dos velórios dessas vítimas e acaba abalando, enfim, toda a sociedade, né? Por que não jornalistas? Claro, lógico. Valeu, Silvier.